eu percebo que ainda tem uma certa confusão. A caneta veio para perder uns quilinhos? E eu fiquei pensando muito nessa ideia da magreza que tá voltando com tudo. E essa magreza extrema como a forma de felicidade. Quando a gente fala de obesidade, é muito mais do que a gente olhar para aquele corpo. A perda de peso, ela é um pilar. Eu sei a luta que é da pessoa emagrecer e eu sei que não é preguiça, não é falta de vergonha na cara. O tratamento é crônico, contínuo e se você interromper esse tratamento, o peso vai voltar. Vai voltar. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que queria ganhar na loteria só para poder pagar pelo tratamento com as chamadas canetas emagrecedoras. Na mesma semana, uma conhecida comentou que só precisava dessas canetas por um mês e que com isso já perderia o peso que ela queria. Lendo o comentário de uma publicação nas redes sociais sobre a liberação de um desses medicamentos aqui no Brasil, me deparei com um rapaz dizendo: "O povo sempre escolhe o caminho mais fácil". Logo abaixo, outro comentário: "Isso é coisa de gente preguiçosa". De um lado, as canetas emagrecedoras são vistas como uma solução mágica, de outro, são atacadas como trapaça, um atalho para quem não quer se esforçar. Já vou te adiantar, nenhum desses pontos de vista está correto. E é esse tema que gera dúvidas, levanta polêmicas e, mais do que isso, mexe com a forma como a gente enxerga o corpo, a saúde e o emagrecimento. Por isso, o De Bem Com Você de hoje abre espaço para essa conversa. Vamos entender para que servem as canetas, quem realmente pode se beneficiar delas, quais são os riscos e, principalmente, refletir sobre o que significa emagrecer com saúde e respeito. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer os convidados desta edição. Juliana Nader, psicóloga clínica pela UFMG e especialista em terapia de aceitação e compromisso. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, agradeço pelo convite, estou muito animada para o nosso bate-papo. Ai, nós também. Doutor Humberto Batista, endocrinologista, mestre pelo Departamento de Farmácia da UFMG e professor da Faculdade de Ciências Médicas e da UFMG. Seja muito bem-vindo, doutor Humberto. Muito obrigado, conversaremos muito. Vamos. Denise Alves Pérez, nutricionista, doutora pela UFMG e professora do Centro Universitário UNA. Denise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nicele. Um prazer estar aqui com vocês. E claro, gente, sempre aqui no De Bem Com Você, Isabela Hoffman. Vamos, Isa, vamos para mais um. Vamos embora hoje, gente. Muita dúvida, tá? Porque eu tô querendo usar essa canetinha também. Ah lá, a Isa já começou aqui. Eu quero perguntar o seguinte, para iniciar esse bate-papo, né? Teve um boom dessas canetas, não se fala em outra coisa, né? Como que vocês estão vendo isso dentro do consultório de vocês? A gente tem visto um crescente aumento do uso, né? Eu sou nutricionista há mais de 15 anos, tenho um consultório próprio. E eu percebo que desde 2016 vem uma onda maior, né? A gente primeiro via essa aplicabilidade mais em pacientes que eram diabéticos e com aumento de doses, os pacientes acabavam perdendo peso. Então, desde 2016, 2017 que eu recebo esses pacientes lá no consultório. Agora, do ano passado para esse foi uma crescente, assim, pessoas que já estavam, né, em perda de peso contínua, estavam bem, e assim, querendo usar de qualquer forma, né? Então a gente vê que tem um descontrole mesmo da população querendo usar a qualquer preço, sem saber se tem indicação, se não tem. Sim. E eu acho interessante a gente estar falando sobre isso, sobre esse aumento crescente, porque 2012 a obesidade vira doença, né? Sim. Até antes a gente brincava que a obesidade podia ser falta de vergonha na cara, não entendíamos como uma doença propriamente dita. E os tratamentos começaram a se tornar mais seguros. Ok, esses medicamentos vieram com segurança, mas sem dúvida existe um possível abuso e é isso que a regulamentação agora tenta trazer para a gente, né? Não é para todo mundo, não é por um período de tempo, a gente vai discutir isso muito aqui, mas esse aumento, será que está sendo para quem precisa mesmo? Então, essa deve ser sempre a mentalidade de a gente discutir e o paciente discutir. Eu preciso, vai ser necessário, eu entendo que é um tratamento, como eu disse, de uma doença, então não é para perder uns quilinhos. Eu vejo que a questão do corpo sempre foi uma grande questão, né, na vida de todo mundo e ao longo de muitos anos. E hoje penso muito na caneta no espaço das pessoas pensarem um pouquinho para que eu vou usar isso no contexto geral da minha vida. Eu acho que falta um pouquinho dessa reflexão de entender como que o meu corpo está se encaixando na minha perspectiva de vida, na minha perspectiva, né, autoimagem completa. E eu acho que muito do que está acontecendo desse uso irrestrito e muito difundido, assim, sem crítica, é justamente isso, uma decisão não muito bem pensada no longo prazo.
assim, tem que ter essa reflexão, né? A gente publicou uma enquete no Instagram da TV Horizonte, né? E você que está assistindo a gente, se quiser participar das nossas enquetes, é só ir lá no @TV Horizonte Oficial. Vai lá interagir com a gente. A pergunta foi para provocar mesmo os nossos seguidores, né? Que foi, você já usou ou usaria as chamadas canetas emagrecedoras? Eu achei o resultado bem curioso, assim, já usei ou uso atualmente 6%, usaria sim 12%, mas 82% diz que não usaria de jeito nenhum. Então, assim, por que isso aqui eu acho que faz a gente refletir? Aí eu queria saber da Isa, como que é no seu círculo de amizade, né? Porque no meu, tem algumas pessoas que é exatamente o que eu falei no início, né? Que fala assim, eu queria por um mês, porque aí eu já ia perder aqueles quilinhos que eu queria e tal. Mas tem também gente que fala, não, Deus me livre, credo. Isso daí também é coisa de gente que tem preguiça de ir pra academia, tem preguiça. Então, assim, esses 82% que não usaria de jeito nenhum, eu acho que ainda não sente segurança nesse medicamento. Como que é? Eu também acho, Nick, eu acho assim... eu analiso muito mais a parte emocional das pessoas. Eu acho que tem pessoas, gente, na minha família, tem alguns casos de obesidade. Então, eu sei a luta que é da pessoa emagrecer e eu sei que não é preguiça, não é falta de vergonha na cara. Então, para essas pessoas, eu acho que a caneta ela vem realmente como uma maneira de ajudar e auxiliar, quem sabe, trazer a motivação de volta, sabe? A força de vontade, dar... um fôlego novo para a pessoa, uma vontade de buscar, de emagrecer. Eu estava até no final de semana conversando com umas primas e falei com elas, sabe? Falei assim, olha, use a ferramenta como uma oportunidade de mudança de vida, não como uma solução de problemas. A caneta veio, é um medicamento, não é uma coisa natural, né? Então, se é um medicamento, ele tem que ser indicado, mas eu acho que você tem que ter um uso consciente, que você vai usar por um período para readequar a sua vida, se reorganizar, mudar o seu hábito. Eu acho que depois da pandemia muitas pessoas começaram a se preocupar mais ainda com o corpo e com a saúde. Então eu acho que ela tem que ser usada. Eu sou a favor, tá? Já falo que eu sou muito a favor. Eu acho que tudo que é para a pessoa voltar a ser ela, sabe? Para tirar os antidepressivos, eu acho que é pro bem. Eu acho que a sua fala, ela representa muita gente, porque eu percebo que ainda tem uma certa confusão. A caneta veio para perder uns quilinhos? Então eu gosto, se eu puder, como médico e como alguém que tenta difundir um pouco de opinião, é que a gente comece a mudar o termo de caneta emagrecedora para tratamento da obesidade. E isso tem que ficar enfático, qual câmera que eu olho aqui? Tem que ser enfático. O tratamento é crônico, contínuo, e se você interromper esse tratamento, o peso vai voltar. Vai voltar. Porque é uma luta, é um aspecto endocrinológico, é um aspecto psicológico, é um aspecto hormonal, em que, mesmo eu perdendo peso, eu vou gastar menos caloria. Então, quando você começa a tratar com qualquer tratamento para perda de peso, para a obesidade, vamos dizer assim, eu vou ter um metabolismo mais lento no final dele. Do mesmo jeito que era antes. Menos do que era ainda. Nossa, mecanismo de adaptação. Então, se eu interrompo esses medicamentos, por isso que não pode ser para perder uns quilinhos, e por isso que em saúde, perder 10 quilos já significa ganhar 5 anos de vida, e manter esses 10 quilos perdidos é o nosso objetivo, não é estético, tem que ser essa a nossa divulgação. Porque esses 80%, eles têm medo, porque eles entendem como eu vou usar, eu vou ter uma sanfona, eu vou ganhar o peso e depois vai ficar pior. Sim, porque o tratamento não é para parar. Eu acho que essa enquete sua retrata duas situações. É um medicamento, né? Então não é uma caneta, não é um milagre, é um medicamento, né? Embora, igual a Isa falou, mas se fosse uma coisa natural, tudo que é natural também faz mal. Né? Tudo que vem para o bem, tudo que traz algum benefício, ele também vai trazer um benefício. Se mal não faz, bem também não faz. Então é um medicamento para tratar a obesidade, o sobrepeso refratário. E uma coisa muito importante é que eu entendo que essa enquete sua reflete pra gente o quanto as pessoas ainda têm um estigma com a obesidade. Que acha que é só perder peso. Embora, né, como o Humberto disse, é uma doença desde 2012, a gente sabe, mas na nossa cabeça ainda é muito recente que aquele corpo obeso, ele é um corpo doente. As pessoas não olham o obeso como uma doença, eles não olham aquilo como um problema. E não é uma doença somente de um aspecto físico, é uma doença
psicológica, Exato. é uma doença social. Né, a gente vê o quanto que os alimentos industrializados, ultraprocessados, são muito mais baratos do que fruta, legume, verdura. E mais prático. Muito mais prático. Então, assim, a população que está ali sobrevivendo com um salário mínimo, ela não vai conseguir comprar carne, isso, para uma família de 5 pessoas. Nas medidas ideais, né? Exatamente. Nutricionais. Ali. Então, assim, quando a gente fala de obesidade, é muito mais do que a gente olhar para aquele corpo. A perda de peso ela é um pilar. Né? A gente tem que olhar para a gente tem que atravessar aquela pessoa como ser humano. Né? Então, como que ela está inserida no mundo, no contexto dela, qual que foi a infância dela, o que ela traz ali, né, de o que é palatável, o que não é, o que ela tem de acesso. Então, a obesidade, para mim, ela é a doença mais difícil de ser tratada. Eu também e a gente vê que tem esse estigma, é muito legal isso que você trouxe, porque a pessoa que convive com obesidade, ela é julgada por conviver com obesidade, é julgada quando ela busca formas de, né, resolver a situação, de tratar. Formas. Exatamente. Né? E aí, eu penso que esse assunto do emagrecimento, as pessoas têm romantizado um pouco essa história desse emagrecimento rápido, né? Assim, como que você avalia isso, Juliana, no seu ponto de vista, assim, na psicologia? Eu acho que está muito associado com a forma que a gente vem se estruturando socialmente, dessa rapidez. A gente está o tempo todo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, no celular, vendo várias coisas ao mesmo tempo. E tem todo um marketing que está ali pronto para pegar o nosso emocional. Então, a gente está tomando decisões cada vez mais impulsivas e sendo cobrado por coisas muito rápidas. Então, eu fiquei pensando um pouquinho também no que você traz, nessa ideia de... Me passa muito esse 80% como é só força de vontade. Se eu quiser, eu consigo, eu não preciso disso. Porque a gente também escuta isso, né? É sua responsabilidade lidar com isso. Você dá conta, você tem que fazer. Você é responsável pela sua felicidade, né? Que aí entra também esse espaço, que eu penso muito nisso, essa rapidez de controle do corpo como uma ideia de sucesso de vida. Né? Se eu tenho sucesso, se eu tenho controle, eu tenho sucesso, eu sou feliz. Mas eu vou te falar, porque eu nunca fui magra, né? Nunca fui obesa, mas nunca fui magra. E eu falo que eu vivo de dieta, assim. Pra mim é uma coisa que me tira do sério. E eu acho que é muito difícil emagrecer. Porque eu acho que não é só o deixar de comer. Eu acho que o psicológico é o que mais influencia. Olha! Chegou! Se tem sirene, gente, tem desafio do minuto aqui no De Bem Com Você. Esse é o nosso quadro, tá? Podem ficar tranquilos. Vai chegar um envelope aqui e dentro desse envelope tem um desafio, né? O primeiro desafio é para o Dr. Humberto. Você pode abrir, ler pra gente a frase que tá aí dentro, né? E você vai ter 1 minuto para contar pra gente por que isso daí é um mito. Tá um assunto aqui, hein? Acho que não tá muito difícil, não. Lê pra gente. A caneta emagrecedora é uma forma fácil de emagrecer? Olha, eu vou destacar que desses medicamentos hoje disponíveis, 30% daqueles que usam esse medicamento não conseguem perder 5% do peso. Então não é uma forma fácil, não é uma forma financeiramente fácil e não existe tratar a obesidade se eu não estou tratando os problemas psicológicos e se eu não tenho acompanhamento nutricional. É fácil? Não é fácil, eu acho que eu gastei menos de 1 minuto. Não é fácil. Menos de 30 segundos, arrasou aqui, ó. E eu acho que é muito importante, assim, já tem 2 reflexões que eu acho que a gente tem que trazer. Entender que é um medicamento, né? Bom, a gente pode até parar de falar caneta, vou tentar aqui, mas medicamento, né? Entender que vem para tratar doenças. Eu acho que principalmente a mídia às vezes peca um pouco nisso, porque eu até tinha destacado aqui uma manchete que eu vi sobre Anvisa aprova Mounjaro para perda de peso e tratamento de obesidade. E aí eu acho que quando coloca essa perda de peso, as pessoas se confundem, né? Então, vamos entender que é para tratar doença, né? E que essa história assim, de ser fácil não é tão fácil assim, passa por aí. Como que a caneta funciona? Vamos entender, né, esse medicamento, como que ele funciona? Então, assim, nos próximos anos vocês vão ouvir falar de muitas outras canetas e medicamentos que estão para ser lançados, mas basicamente ela vai atuar num hormônio lá no intestino. Esse hormônio, de certo modo, ajuda a proteger um pouco o pâncreas. Ele faz de maneira indireta que o estômago esvazie mais lento. Quando o estômago esvazia mais lento, ele lança uma informação para o cérebro de que o apetite está preservado e ele está saciado. Além disso, existe uma modulação lá no cérebro dizendo que aquele mesmo alimento que era muito prazeroso para mim não tem o mesmo prazer. Mas lembra, e aí eu vou jogar um bate-bola.
Diante de pacientes que têm compulsão alimentar, por mais que isso controle o apetite, o padrão ouro continua sendo psicoterapia. Né? Então, veja, ele funciona, mas cuidado ao rastrear o seu paciente, porque a base talvez não vai ser só o medicamento, mas basicamente no esvaziamento, na redução do deslocamento do alimento pelo trato intestinal e o trato gástrico e todos esses efeitos que eu falei. Logo, se esvazia mais lento, eu posso ter um sintoma que é a náusea, o enjoo, se eu exagerar na comida eu posso vomitar. Então, basicamente, esse medicamento funciona assim. Tá? Entendi. É muito interessante porque a gente fica até com essa dúvida, né? Você falou aquela questão do efeito sanfona. O que seria isso? Tá, o efeito sanfona foi popularmente conhecido como aquele paciente que começava um tratamento e aí interrompia o tratamento e o peso dele aumentava, e às vezes maior do que o peso que ele iniciou o tratamento. Isso porque no início dos anos 2000, os anos 90, os medicamentos não tinham segurança para o coração que essas canetas, esses medicamentos hoje trazem. Então eu tinha que interromper. E aquela ideia de que a obesidade não era uma doença crônica, né? Era a falta de vergonha na cara, é porque tinha facilidade, estava com preguiça. Então o efeito sanfona é esse. Né? Que o pessoal fala assim, eu Problema engordo quando a tireoide. A tireoide, coitada, né? É a menos culpada. Mas o efeito sanfona é esse sobe e desce do peso. Mais uma vez, por um tratamento que por muito tempo a gente não soube fazer. Verdade. E Exatamente. que a caneta não vai resolver. Se eu uso ela para perder peso e não para tratar a obesidade. Ó, eu tenho uma amiga que está usando e ela tem uma compulsão alimentar e ela falou comigo assim, Bela, é incrível, as vozes que me lembravam das comidas não falam mais comigo. Olha só. Agora eu não escuto mais. Antes eu estava sentada trabalhando, aí vinha uma vozinha e falava assim, tem um biscoito recheado no armário. Agora eu não escuto mais. Com certeza ela já deve estar com essa sensação de cheia, né? E não está com vontade. Mas ela falou que para ela, a minha preocupação é depois, né? Então, que a voz vai voltar. Como que ela vai fazer ali? Então você vai levar o recado para ela. Olha, se a gente parar, e se você está tratando como deve ser tratado, por isso que compulsão alimentar do tratamento não é caneta. E também não é dieta. Também não é dieta. É terapia. As vozes vão voltar. Porque se essas vozinhas, elas só desapareceram por causa do remédio, muito provavelmente ela está achando outra válvula ali para se regular. Então a vozinha que era o remédio também Agora pode ser a vozinha que está no celular, que está fazendo compras, Entendi. que Ela está tá fazendo coisas. pensando em outra coisa. Porque se eu não trato a desregulação emocional, ela tende a ir para outros lugares. Eu posso não notar no primeiro momento, mas eventualmente eu vou começar a perceber que eu arrumei outro hábito que pode não ser saudável. Aqui, e essa troca de hábito é bom, porque assim, às vezes eu percebo também que eu tenho costume de fazer alguma coisa assim, por exemplo, eu sempre gostei de comer um docinho depois do almoço. Aí eu falo, não, agora eu vou disciplinar, não vou ficar comendo mais. Aí eu vou e troco não, vou ficar 15 minutos deitada mexendo no celular. Depende. Mexer no celular pode ser um problema muito maior do que comer um docinho. Porque o que eu tô mexendo no celular? O que eu tô acessando? Porque, igual eu falei um pouquinho antes, a gente tem uma mídia agora que tá focada em achar problema na gente. Aí eu tô no celular, em 15 minutos eu vou ver... Eu achei 50 problemas. Eu ia falar 15. Eu nem me achava tão gorda, agora eu já acho que eu tô gorda. Agora eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa no meu cabelo. rosto, eu tenho que tratar meu cabelo de uma forma diferente, eu tenho que ler um livro porque eu não tô lendo o suficiente. Então vão aparecendo outras coisas que eu tenho que resolver. E esse comportamento ele é muito parecido com os pacientes de bariátrica, né? Sim. Que os medicamentos, hoje, eu acho assim que um dos grandes aliados e uma das grandes vantagens no medicamento são os pacientes que têm sucesso sem precisar se submeter a uma cirurgia. Que pra gente, culturalmente também pensando, quando o paciente ele faz uma cirurgia bariátrica, você fala, nossa, mas agora, né? Resolveu, né? Resolve, não é possível. Aí fica aquela pressão, agora você tem resolveu. que emagrecer. E o paciente de bariátrica, ele é muito comum ele fazer a cirurgia, ele falando, depois eu penso nisso, depois eu vou fazer terapia, depois eu olho, depois eu faço dieta, não faz um preparo antes, não tá naquele processo. E quando a gente vai ver, faz a cirurgia,
cessa esse estímulo da alimentação, da comida, mas vai para outros. Então, quantos pacientes de cirurgia bariátrica que conseguem, às vezes retornam peso, porque a cirurgia bariátrica ela não é definitiva, da mesma forma como qualquer tratamento para obesidade não é definitivo, e eles começam a ter outro transtorno, seja um transtorno para a compra, que é muito comum desenvolver o alcoolismo, né? O paciente, ele acaba descontando aquilo, né? Aquela ansiedade, porque não foi tratado, né? E a terapia, principalmente, né, a terapia que eu vejo no meu consultório, que é o mais interessante, é o TCC, que tem como base mesmo tratar essas questões, né, do indivíduo, onde que está o gatilho ali, qual que é o problema, o que a gente pode fazer e tal. Então a gente vê essa troca muito, né, ou por compra, ou pelo álcool, ou por outras drogas de abuso, né, a gente percebe que isso acontece. Então, a medicação, embora ela trate, né, uma questão de paladar também, a gente percebe que os pacientes, eles, às vezes, não conseguem, né, consumir alguma coisa, fica com a boca muito seca, ou então muita salivação. Então, às vezes, eles, por exemplo, um paciente que fuma, ele consegue reduzir o cigarro, um paciente que bebe consegue reduzir o álcool, mas se não tratar, principalmente quando parar, principalmente fizer uma terapia ou às vezes até uma intervenção psiquiátrica, né, usar um medicamento psiquiátrico, quando parar vai voltar. O objetivo de perder 10% do seu peso é o meu objetivo como médico. Exatamente. É o seu objetivo como nutricionista. É o seu como... Ninguém aqui quer a população toda com peso considerado como magreza. Reduzir 10% do peso é esse o objetivo do medicamento. Reduzir 10% do peso. Eu entendo que esteticamente as redes sociais tragam essa pressão pra gente, mas em termos médicos, se o seu médico, se a sua Nutri não falou que se você perdeu 10% do peso e você já está de parabéns, tem algo errado, porque você está de parabéns. Porque a caneta, apesar de novas aí indicar 20%, 25%, o objetivo mesmo é perder mais de 10% do peso, já é positivo. Doutor, aproveitando a dúvida, eu li também que o Monjaro era ótimo, né? As minhas leituras, que ele era muito bom, que ele até ajudava a proteger o coração, reduzir colesterol, ajudava quem tem gordura no fígado. Então a tirzepatida, que é o medicamento citado, ele ainda não tem estudo de proteção cardíaca. Então isso não existe ainda. A gente espera que sim, os estudos estão em andamento, deve abrir agora em 2026. A semaglutida, que é uma concorrente, mas é uma aliada nossa no tratamento, ela já tem esse estudo. E também a tirzepatida parece auxiliar a redução da gordura no fígado, mas a perda de peso por qualquer momento, ele demonstra. A gente espera mesmo que a tirzepatida traga esse benefício cardíaco, porque parece ser desse hormôniozinho que eu falei lá do intestino, mas ainda não há essa comprovação científica. Então também não é porque é um medicamento mais novo, significa que ele é melhor que todos os outros. Isso a gente tem que destacar. Então confie no seu médico, olha... Ah, doutor, mas o novo saiu aí. Calma, cada caso é um caso. Será que eu não tenho uma apneia? Por exemplo, adolescentes ainda não é um medicamento indicado. Então, muito cuidado, porque eu brinco que o off-label, que está fora da bula, pode ser feito, mas não é para ser disseminado. Então, quando a gente fala de emagrecimento, né, esse é um assunto que mexe muito com as pessoas, com a população no geral, né? E pensando até no público, assim, quem está assistindo a gente, a pessoa, por algum momento, pensou, acho que essa caneta pode ser boa para mim. Como que eu sei que esse medicamento ele pode trazer benefícios? Qual o profissional que eu tenho que procurar? Como que funciona na prática mesmo? O tratamento da obesidade com medicamento, ele tem que ser determinado depois de pelo menos eu ter tentado efetivamente mudanças de estilo de vida com o padrão nutricional e do padrão junto com a psicologia. Antes eu tenho que rastrear distúrbios alimentares para tratar isso. Depois disso, a gente tem muito aquela ideia do IMC e isso está mudando, porque depende da minha gordura abdominal, depende da minha gordura cardíaca. Depois disso, julgando que o paciente tentou todas as medidas anteriormente e não surtiu esse benefício, eu vou discutir o tratamento da obesidade. E aí eu tenho várias opções, não precisam ser somente as canetas emagrecedoras, os medicamentos para tratar a obesidade. Esse perfil de paciente, a partir daí eu vou discutir com ele essa possibilidade de tratar. Lembrando, é crônico, não tenho perspectiva de parar. Se parar, o peso vai voltar.
mas destaca especialmente aquele paciente que vive com obesidade e que ele já tem uma doença associada à obesidade, um diabetes associado à obesidade, uma hipertensão associada à obesidade, uma apneia do sono, que é um distúrbio do sono. Eu falo, vamos olhar o sono dos nossos pacientes, né? Porque a gente esquece de perguntar o sono dos nossos pacientes e isso faz ganhar mais peso, isso faz aumentar a pressão. Por quê? Porque esses medicamentos parecem proteger o coração justamente porque eles melhoram o controle do diabetes, reduz a gordura hepática, controla a apneia do sono, não exclusivamente pela perda de peso, apesar da perda de peso ser um dos pilares. Então, se foi bem indicado, existe segurança hoje para a gente usar. Tá? Esse ponto que você traz é muito, muito interessante, que eu faço muito na minha prática clínica. O paciente chega, tem várias demandas, em geral, eu falo muito que é apagar fogo, né? O paciente quando chega em terapia quer apagar fogo, alguma coisa deu muito errado e precisa resolver. Aí eu vou checar como é que tá o sono, como é que tá o hábito alimentar, como é que tá a saúde, como é que estão os exames, porque às vezes a pessoa tá com a desregulação emocional, mas a pessoa tá indo dormir 2 horas da manhã, acorda 6 horas, vai trabalhar, é um trabalho estressante, não tá comendo direito, não tem lazer, não tem pausas, não faz exame de sangue há não sei quanto tempo. E aí tem muitas coisas que dá para olhar antes e que precisam ser reguladas antes de pensar numa força de vontade. Eu gosto muito de trazer isso, essa ideia da força de vontade, que mudar é só querer. Não é, tem muita coisa que tem que olhar. Joga contra. E é interessante, né, o que o Humberto falou, assim, o medicamento, ele vem em uma outra opção. Então, você já tentou de tudo? E assim, é impressionante como que as pessoas às vezes chegam já tomando medicamento antes de ter tentado uma dieta. Né? Então, a primeira coisa, e que as pessoas às vezes não sabem, é que fazer uma dieta de preparo para receber o medicamento é muito importante, senão você vai desistir. Porque a sintomatologia, os desconfortos gástricos, eles são enormes, principalmente com a semaglutida, né? A tirzepatida parece ter um pouco menos de efeito colateral, mas se não fizer uma dieta de preparo antes, se não tiver feito todo um protocolo, vai desistir, vai gastar à toa. Denise, e não vai conseguir tem que ter fazer. acompanhamento com um profissional, não tem como, gente, sozinho não dá. E agora tá na hora do nosso quadro, Que Absurdo. Começar esse quadro, então, com a Denise, né, Denise? Qual foi o maior absurdo que você já viu, leu, ouviu sobre esse assunto que a gente está conversando aqui hoje? O maior absurdo que eu recebi no consultório, nesses últimos dias, assim, nesses últimos tempos, foi uma paciente 1 semana sem se alimentar e é quase 1 mês de constipação, então sem conseguir evacuar. Esse foi, para mim, assim, de todos, foi o maior, assim, não tinha acompanhamento, né, antes de iniciar a medicação, não ia um nutricionista, estava sendo acompanhado por um endocrinologista, então o medicamento estava sendo prescrito, né, da forma médica certa, mas não estava fazendo acompanhamento nutricional. E aí teve uma perda de peso significativa, obviamente, né, por motivos óbvios, mas estava ali, né, constipada, desidratada, tendo muito sintoma, até que a desidratação nem tanto, porque estava conseguindo tomar água, assim, mas... como ela mesma diz, né, se aproveitou de não ter apetite para não focar em outras coisas, não comer. Gente. Então, assim, pra mim é triste, porque eu tenho uma frase que é muito difundida e às vezes as pessoas falam muito, eu acho que eu copiei de alguém, que é só se aprende a comer comendo, né? Então, não tem jeito da gente achar que vai ser uma medicação que vai tirar seu apetite, você vai lutar contra aquilo, mas se você não aprender, né? A gente precisa, igual criança, a gente precisa aprender a andar, a engatinhar, a falar e a comer, a se alimentar da forma correta. E que bom, né, Denise, que ela te encontrou, né? Porque Exatamente. Imagina, gente, isso é muito sério. muito As pessoas precisam de orientações de profissionais capacitados, né? Porque hoje em dia com a rede Exatamente. social também é complicado. Tá um pouco complicado. Doutor Humberto, e o seu? O que você conta São pra tantos gente? absurdos, mas o mais recente foi uma paciente com sobrepeso que usava todos os medicamentos para tratamento de obesidade, inclusive um que nem foi lançado, que nem tem estudo de segurança, que está em laboratório, que segundo ela, em uma clínica, aí, era vendido de forma manipulada. Eu fiquei bastante surpreso que assim, eles estão à frente das indústrias farmacêuticas aí. Né? E aí eu fiquei muito surpreso, porque não existe estudo de dose,
A gente não sabe qual é a dose eficaz, a gente não sabe quanto esse medicamento vai fazer de perda de peso, nem a indústria que está desenvolvendo ele tem certeza que ele vai ser que ele poderá ser comercializado. Nem os efeitos colaterais. Não, jamais. Os trials Surpresa. dessa última de medicação saiu agora, assim, a finalização do ensaio clínico. Então, os resultados ainda não foram divulgados, a gente não sabe nada. Então, essa paciente estava usando tudo e além disso, o hormônio gestacional. Então, é tanto absurdo que, sobre consultar o seu profissional, consulte. Atenção, você vai ser consultado por um médico, existe um site, chama Busca Médico do CRM, que você consegue ver os conflitos de interesse de quem esse profissional recebeu patrocínio. Se esse profissional é especialista, para um profissional ser especialista, ele tem que ter uma letrinha lá chamada RQE. Se ele não tem RQE, ele não foi validado pelas sociedades médicas. E então aí você pode confiar um pouco mais. Então cuidado com o profissional do Instagram. E dá para consultar, é aberto, é só digitar o nome do colega. Eu acho que isso é uma forma da população ter acesso à medicina de qualidade, não é só número também, né? É Eu vou muito puxar triste, sardinha né? pra minha profissão, dieta é só com nutricionista, gente. Médico não pode prescrever, profissional de educação física não pode prescrever, enfermeiro, fisioterapeuta, dieta é só com nutricionista. E eu acho interessante o que o Humberto falou, que a gente estava conversando aqui, né? Fique atento se a sua prescrição é muito grande, né? Se é hormônio para isso, é medicação para isso, assim, porque a gente vive uma sociedade polimedicamentosa que toma muita medicação sem necessidade, sem indicação. Então isso para mim, é óbvio que assim, né, a nata, né, são pessoas que têm uma situação econômica melhor e tal, mas que a gente vê sim essa polimedicamentação, né, o paciente polimedicamentoso usando hormônio, usando remédio, né, os medicamentos para déficit de atenção, né, ou medicamentos que são reconhecidos para transtornos alimentares, mas que não têm indicação, às vezes, para perda de peso. E aí fazer essa mistura toda, né? O que vai acontecer daqui a um tempo? Sobrecarrega também, o organismo, com certeza. Corpo, né? Eu fico pensando um pouquinho essa ideia de, né, quando você cita essa questão de ter uma nata que consegue pagar e tem mais segurança, porque sabe o que está comprando. E tem milhares de pessoas que estão no Instagram vendo receitinhas, né? Milagrosas. A remédio aqui que você pode fazer na sua casa. E aí você não sabe o que essa pessoa está usando. Exatamente. E aí uma coisa que você colocou, né, dessa ideia dessa paciente, coragem. Eu pensei em desespero. Eu pensei em desespero e o impulso. Verdade. Eu tô desesperada. E aí eu fiquei pensando muito nessa ideia da magreza que tá voltando com tudo. E essa magreza extrema como a forma de felicidade, A gente vem por ondas, né? A gente vem lá na década de 90, uma magreza absurda, né? Kate Moss, né? Os símbolos, né? A Gisele Bündchen muito magra e tudo mais. A gente veio com uma onda que foi curta de aceitação, mas muito curta. Do body positive, as pessoas, né, tentando, conversando mais sobre isso, que eu achei extremamente positivo. E agora voltou, né? Então, assim, a gente tem aí uma onda de uns 3 anos pra cá, das pessoas cada vez mais magras. E assim, e o que mais me assusta quando você fala disso são os comentários. Sim. Então, assim, nossa, você está muito magra, maravilhosa. Então, magra, que assim, né, a gente vive nessa sociedade que realmente a gente, né, quer estar melhor e tal, e o magra como um elogio. E às vezes... seu sinônimo de beleza, né? Exatamente. E eu acho também, gente, que tem que ter muito apoio médico mesmo, porque as pessoas que vão usar o medicamento, elas precisam compensar, fazer uma atividade física, né? Porque a maioria não faz, acha que vai tomar e vai resolver. Mas a mudança é de consciência mesmo, né? E aí, pensando um pouquinho no que a gente falou antes, né? Da questão de o que acontece depois que você para. Se você usou, né? Pensou o pré, pensou o durante, pensou o pós, você vai com certeza mudar hábitos. E é a tríade, não tem jeito, gente. É terapia, exercício físico e dieta. Não tem como sair disso, não tem como fazer diferente. Não adianta achar que agora que você está tomando uma medicação, você pode abrir mão de uma coisa ou de outra. Não dá, infelizmente. Eu acho que assim, gente, hoje, acho que todo programa a gente fala sobre isso. É um excesso de informação, porque a gente fala assim, enquanto paciente do lado de cá, fica muito perdido. Né? No que confiar, no que acreditar, e o Instagram com essa vitrine, todo mundo lindo, todo mundo feliz, viajando, não sei o quê. A gente se perde no meio do caminho, mas essa questão de emagrecer, eu acho que é muito importante que a gente
sempre fale isso, né? Que tem que pensar na saúde, tem que ser por saúde, né? A gente não tem que tentar se encaixar em padrões, né? Porque, enfim, é uma reflexão que eu acho que dá para fazer um programa só para falar sobre isso. E uma reflexão que eu acho importante falar, e socialmente 80% da população brasileira ainda não tem acesso. Não tem. Então a gente precisa, além de estar discutindo aqui o tratamento da obesidade, socialmente 80% do seu paciente não vai ter acesso e ele vai ser segregado quanto a isso. E é nosso papel como médico, como psicólogo, como nutricionista, como apresentador, trazer esse embate. Porque nós somos um país pobre. E isso está segregando as pessoas e parece que aquela pessoa que não consegue tratar a obesidade, ela vai morrer mais cedo, que ela não vai ter acesso a uma caneta, ela não vai ter condição. Isso deixa mais pessoas órfãos, e às vezes eu preciso órfão de palavra, órfão de carinho. Esse é o papel do profissional de saúde. Órfão de empatia, né? Exatamente. A gente não vê. Eu me assusto muito quando eu vejo, por ser professora, né? Às vezes meus alunos, ou então os meus companheiros, né? As minhas amigas ali de profissão, com discursos muito ofensivos para os obesos, assim, seu preguiçoso, acorda daí, médicos às vezes falando atrocidades. Então, assim, a gente não conversa com 80% da população. Ai, gente, aqui a obesidade é triste. É muito triste. Não é fácil, Tem que não. ter mais desafio no programa. Tem mais um desafio aqui. E esse desafio é para Juliana. Ai, que legal. Acho que esse desafio está dentro do que a gente está conversando, porque passa bem por aí, né, gente? Ô, Juliana, lê pra gente a frase que está aí dentro. Aqui. Pode pegar, pode ler. Emagrecer é sinônimo de felicidade. Isso é um mito, não é? Você vai ter 1 minuto. 1 minuto. 3, 2, 1, vai. Então, assim, por que é um mito? Porque emagrecer é uma parte de quem nós somos, se a gente for pensar no corpo. E a gente tem muito mais do que isso. A gente tem os nossos amigos, a gente tem nossa profissão, a gente tem nossa família, a gente tem onde a gente quer chegar. Então, a gente, quando está pensando em felicidade, primeiro, felicidade é uma emoção. Então, é um mito porque eu não consigo conquistar uma emoção de forma duradoura. E eu preciso pensar em satisfação de vida. Eu preciso pensar na vida que faz sentido para mim, para eu poder ser feliz em momentos esporádicos, porque, de novo, é uma emoção, não é um estado contínuo, eu vou ser sempre feliz. Então, por isso que é um mito. Perfeita, arrasou. Ótimo. Sobrou 20 segundos, eu acho, aqui. Achei que eu tava sem tempo. É interessante, né, esse lado que você traz. O emagrecer, ele é um ponto, né? Eu costumo comentar com os meus pacientes se o peso é só isso que você quer, tem algum outro problema na família, nos amigos, de relacionamento, né? Então, quando traz só o peso como um problema ali, se eu emagrecer, não, se eu emagrecer, eu vou... Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Minha vida vai ser diferente. Vai resolver, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas acham que vão dormir, né, obesos e acordarem magros, né? E não é bem assim, tem um processo, né? E tem pessoas que te acompanham ali na sua vida, na sua jornada. E então, é todo um processo que não é nada fácil. E se eu tô concentrada no resultado, eu me frustro muito mais facilmente. Porque o resultado, eu cheguei, e aí? Eu emagreci, e aí? O medicamento, ele é uma oportunidade para você refletir. Então, é focar no Processo, processo e pensar o que acontece no processo. Porque, no fim das contas, o processo é a nossa vida. A gente parece que está correndo para chegar em algum lugar e a gente está tão focado nesse lugar que a gente não está prestando atenção que a gente está correndo. O que acontece quando eu corro? As pessoas nunca estão 100% satisfeitas. Então, assim, quando eu não atingir o peso, eu não vou estar satisfeita. Aí você atinge, aí você fala assim, mas agora... meu cabelo. Agora o meu cabelo, enquanto ele não crescer, eu não estou satisfeita. Enquanto eu não mudar de casa, é interessante enquanto porque eu não... tem reação, né? A medicação traz reações. Não é você vai tomar e você vai ficar livre de tudo. Cabelo é uma das principais reações adversas que tem o medicamento. Né, pelo fato ali do paciente tá tomando a medicação e às vezes não tá com acompanhamento nutricional adequado, o cabelo cai. Né? Aí fica enjoado, fica nauseado, tem problema gastrointestinal, alguns medicamentos já estão mostrando a interação com o ciclo fértil, então tem que ir no ginecologista, dar uma olhada, tá fazendo algum método contraceptivo que seja oral, às vezes tem que fazer outro e tal. Então, assim, são coisas que às vezes você foca só no peso, mas tem tantas outras coisas ali por trás. Inclusive, esse é um assunto até polêmico, assim, eu vi nessa minha busca, né, nas redes sociais, eu vi comentários, por exemplo, toma agora, mas quero ver daqui 10 anos como que vai estar, né? Eu também vi alguma coisa relacionada assim, usa a caneta e fica cego, né? Como que é isso, assim, pensando em efeitos colaterais,
faz? Como que isso é visto? Eu entendo isso que a população e que nós médicos, nós profissionais de saúde temos, porque nos últimos anos a maior parte dos medicamentos retirados de mercado foram medicamentos para o tratamento do excesso de peso, da obesidade. Mas eram medicamentos que funcionavam de maneira totalmente diferente do que a gente vê hoje. Não lá nos hormônios intestinais, mas no metabolismo, acelerando ele, né? De fato, o que a gente tem hoje de ciência é de curto prazo. A medicina é assim para tudo. Primeiro eu tenho que demonstrar que a curto prazo ele não faz mal, né? Alguns dos medicamentos, o nome dele chama liraglutida, vai entrar um genérico agora no mercado, ele já tem aí 10 anos de mercado. Então eu já consigo trazer para a gente essa segurança nesses primeiros 10 anos. Os outros medicamentos não têm isso. Então como vai ser daqui 10 anos? A gente ainda não sabemos. Nenhum de nós sabemos. Nem o pesquisador, tive a oportunidade de conhecê-lo no ano passado, eu conversei com ele, ele brincou ligeiramente assim, Humberto, nem eu sei, né? Mas medicina é isso para todos os medicamentos. O que importa é que os estudos que foram feitos até o momento são sérios, São né? bem sedimentados. E demonstram aí essa segurança nesse intervalo que a gente tem, 7 anos, 5 anos. E aí, Mas esse é o papel de nós médicos e profissionais de relatar os eventos adversos e o medicamento pode ser retirado, né? Mas daqui 10 anos eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte, se eu parar nesse meio do caminho, o peso vai voltar em 95% dos pacientes. E aí, Porque voltando um obesidade pouquinho, é né, hormonal. nesse caso que você trouxe antes, da ideia de eu preciso testar várias coisas antes, né? Porque o remédio, ele vem como um recurso, mas ele não pode ser o primeiro. Até extrapolando um pouquinho a pergunta, mas porque me fez pensar muito nessa ideia de longo prazo, que é pensar nessa perspectiva de vida, né? O que eu estou fazendo agora, como é que isso se encaixa no meu longo prazo? Será que nesse momento realmente vale a pena para mim usar essa medicação sem saber, né, talvez o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos? Pode ser que seja uma maravilha, e eu não sou contra remédios. Super a favor quando eles estão bem organizados e bem direcionados, porque eles têm uma função muito importante. Mas, em geral, tem coisas que dá para fazer antes. Né? Tem coisas que dá para tentar. E são medicamentos que estão mexendo com a vida das pessoas. Quem usa com orientação, tá vendo resultado, tá feliz, né? Mas vamos aproveitar esse momento para assistir um depoimento da Tatiele. Vamos assistir e depois a gente comenta. Eu faço uso do Saxenda, tem 4 meses que eu tô fazendo uso, eu consegui perder 8 quilos no total, eu não decidi por conta própria, eu sempre tive muita dificuldade para poder emagrecer, mas eu sempre me alimentei bem, fiz atividade física. Quando eu fiz a consulta com a endócrino, a gente viu, né, por todos os exames, que era indicado, no meu caso, fazer uso de alguma caneta, ela me recomendou a Saxenda, e eu gostei muito, tenho gostado, né, eu ainda não terminei o tratamento, eu faço também acompanhamento com a Denise, ela me ajuda aí na minha alimentação, a fazer uma dieta mais equilibrada, pra gente tentar também não ter tanta perda de massa. Não tive muitos efeitos colaterais, não. A única coisa que eu senti no início do tratamento, nos 2 primeiros meses, foi que eu senti um cansaço muito grande, então eu não conseguia malhar com tanta, igual antes eu malhava, né, mais assim, fazer cardio, essas coisas assim, então eu fiquei mais cansada, com mais sono, mas logo depois o corpo adaptou e foi tudo muito tranquilo, então eu me adaptei muito bem à medicação. A pergunta que eu queria deixar é sobre o desmame, como que é feito o desmame, por quanto tempo que é feito? Muito obrigada, viu, Tatiele? Achei tão interessante a fala dela, porque olha que legal. Ela mostra que ela sempre fez atividade física, sempre se preocupou com a alimentação, ainda assim ela tinha essa dificuldade no emagrecimento, procurou um profissional, viu que era indicado, tá usando, tá dando certo para ela, né? Ela falou sobre essa questão do exame, ela falou, ainda não finalizei o tratamento, e eu acho que isso é uma questão que fica, né? É um tratamento que ele tem um ciclo, ele fecha? Não. Não, ele não fecha, não existe desmame, não existe estudo de desmame, não existe estudo de reduzir a dose, é manter a menor dose tolerável para manter o peso perdido, né? Então, eu acho que isso nós, profissionais, temos que falar já na primeira consulta. E eu não acho que a primeira consulta é momento de fazer prescrição de medicamento. Isso que eu ia tem que falar. ser bem claro. A primeira consulta. Então, a primeira consulta é o momento de orientar, de fazer o que a colega fez, de avaliar, até achar as indicações. Mas esse desmame, ele tem que ser falado que não existe, porque senão a parte psicológica vai piorar, porque ele vai pensar como um insucesso. Ele vai pensar que quando ele parou de perder 10% do peso e ele está estável, que a culpa é dele. Obesidade, a culpa não é do paciente. Eu sempre viro com meus alunos, às vezes, falam comigo, professor, ela falou que come só 2 biscoitos, o senhor realmente acredita? Acredito.
Não significa que ela vive com obesidade hoje, que a obesidade é do momento de agora. Talvez 10 anos atrás foi o momento em que ela ganhou mais peso. O metabolismo desacelera. Não existe desmame. Alguns pacientes em que a vida mudou de maneira significativa, aquilo que você falou, que talvez agora ele está extremamente ativo, ele está com intolerância ao medicamento, mesmo em doses baixas, eu posso discutir com a equipe, talvez, isso não existe em ciência, não existe em livro nenhum, eu nunca vou escrever nenhum livro que eu escrever sobre isso, sobre possivelmente parar, mas isso não é uma regra, isso não pode ser definido para os nossos pacientes e nem apresentado como uma possibilidade. Esse medicamento que ela usou em 52 semanas, 1 ano, o peso retorna ao mesmo do início do tratamento se eu interrompo ele. O estudo é do laboratório, não é meu, né? Do laboratório não, o estudo é de pesquisadores, desculpa, então, não é meu. O ideal é que a pessoa use, mas mude o hábito, porque de repente uma pessoa que é muito obesa, ela nem conseguia fazer atividade física. Olha só, a Denise achou que ia escapar, né, Denise? Ela estava aqui tranquila. Chegou pra você, Denise, o desafio, já sabe o esquema. Lê pra gente aí o mito que tá aí dentro. Hein? Já tô treinada. É interessante que esse mito que tá aí, eu acho que a gente já esclareceu um pouquinho aqui ao longo de todo o programa, mas sempre bom reforçar. A caneta substitui a necessidade de reeducação alimentar. Vamos contar? Vamos! 3, 2, 1, vai! Então, os medicamentos, eles não substituem a necessidade de reeducação alimentar, porque eles não tratam e eles não reeducam o paladar e nem a alimentação. Então, a reeducação alimentar, ela é a base de todo o tratamento metabólico, seja ele obesidade, colesterol alto, alguma questão. A reeducação alimentar, ela é necessária antes e durante o tratamento. Não é um mito e não tem como a gente fazer um tratamento que seja somente com uma medicação, em qualquer doença metabólica que a gente tem, e obesidade é uma doença metabólica. E vai ter palma aqui pra Obrigada. Eu falo sempre, eu vou diminuir o tempo desse quadro, eu vou estar 30. Falei isso na última edição, acho que eu vou fazer isso, porque E é interessante porque é isso que você está falando, assim, a medicação, ela é um bracinho, né? Aí a medicação, às vezes, ela facilita você a ter bons hábitos. Então, melhorar seus hábitos, e aí, ou então a olhar para você mesmo, né? Então, eu tenho uma paciente que eu achei tão bonita, assim, ela falando, ela falou, ela já estava comigo há um tempo, é bem parecido com a Tati já é minha paciente há muitos anos. E ela já estava comigo há um tempo e ela falava, será? Com medo de tomar o medicamento. E eu falei, olha, vamos tentar, né? Conversa com o seu médico, conversa com o endócrino, vamos ver né? Qual que você pode usar e tal, e me procura, a gente conversa. E ela falou, Denise, agora realmente eu vejo que eu tinha um problema, que eu comia muito. Menina, eu gastava muito tempo com comida, agora eu consigo procurar uma terapia. Agora eu consigo. Porque assim, às vezes o paciente acha, ele normaliza, né, aquele impulso alimentar, normaliza, não, a gente tem fome mesmo, né? Na minha família come muito, todo mundo tem, né? E é aquele momento que desacelera um pouquinho, se eu apago um pouquinho o fogo, eu consigo pensar. Porque se tem um fogo ali, é o meu único foco. Aí eu consigo pensar um pouquinho e ver assim, nossa, realmente, tinha uma coisa aqui que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar. Exatamente. E assim, é tão interessante, né, quando o paciente ele consegue olhar para si mesmo, né? Então, e é muito, como a gente percebe hoje, eu não sei se vocês percebem isso, a gente tem uma cultura de alimentos muito calóricos e meio que quem come mais, sabe? Assim, virou uma loucura, assim. Eu sigo alguns, né, em redes sociais, alguns perfis de alimentação e a gente vê os dois extremos. Então, a gente vê gente, né, que cultua realmente comer muito, aquela coisa, e eu como mesmo, e tá tudo certo, e aquela neurose com a alimentação que também não é ideal. Então, eu acho que a medicação, ela vem mesmo para você sedimentar os bons hábitos. Se não faz atividade física, fazer atividade física, olhar para você mesmo, comer alimentos naturais, saudáveis. Comer com consciência. Aproveitar a oportunidade, gente. Tem que aproveitar que já está com uma ajuda ali controlando os impulsos para poder mudar de vida. E comer senão, bem, porque não é um trabalho, né? Mudar de vida é um trabalho. Tratar uma doença. Fiquei pensando aqui, né? Pensando no seu absurdo, doutor Humberto. Hoje, infelizmente, a gente vê as canetas clandestinas, né? Essas manchetes, nossa, fulano foi pego no aeroporto com 200 canetas presas ao corpo, assim.
quais são os riscos da pessoa que usa esse medicamento comprado de forma clandestina, assim? O que pode acontecer? Eu pergunto porque também, gente, a gente vê muitas manchetes e eu acho que isso que assusta as pessoas em relação à pancreatite, enfim, pessoas que acabam falecendo por conta, e fala depois que era uso inadequado, né, das canetas, né, assim. Vamos falar um pouquinho sobre esses riscos. Tá, primeiro vamos falar da ilegalidade, do absurdo que é a comercialização desses medicamentos. Medicamentos presos ao corpo, medicamentos sem controle de temperatura. Tem que lembrar que ali eu tenho um hormônio biológico que existe uma dificuldade muito grande da sua manipulação. Ele tem que ser armazenado numa temperatura ideal. Então aquele medicamento pode não funcionar. E o que a mais de efeito colateral ele pode trazer? Eu não sei, porque ele não foi estudado naquelas condições. Então esse é o primeiro absurdo. Eu entendo que ainda são medicamentos de difícil acesso, de alto custo, isso é uma lógica perversa da medicina e da ciência atual, mas eu não sei dizer qualquer que seja o efeito colateral mais grave que ele pode acontecer. E nenhum laboratório vai dizer qual é esse efeito, porque ele não foi estudado sem segurança. É um crivo muito longo. Para desenvolver um medicamento são mais de 10 anos de pesquisa. Né? Aí E você tem esse que medicamento desenvolver... pede receita médica, né, gente? Esse é o primeiro fato. Desconfie, então, desses medicamentos baratos, porque não são baratos. Existe uma lógica de imposto, do imposto do medicamento, do imposto da farmácia, do imposto do funcionário, que ali é a realidade Que do vai nosso te atender, país. Então, muito cuidado. Sobre os medicamentos manipulados, as indústrias, elas falam que elas detêm a patente, e no Brasil o regime de medicamentos produzidos pelo laboratório é diferente dos manipulados. Se o manipulado importa de uma empresa credenciada, o SAL, teoricamente ele poderia ser feito. Mas a indústria, com a patente, diz que não há como comprovar aquele medicamento biológico a sua segurança, né? E que ela não se responsabiliza por qualquer evento adverso que não seja pelos medicamentos originais e oficiais. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso. Sobre medicamentos vendidos em clínicas. Clínica médica, a maior parte, não é local de venda de medicamentos, né? Então, mais uma vez, certifique-se na farmácia, sobre nota fiscal, agulhas para cada paciente. Lembre que existem doenças transmissíveis por contato por agulha. Então, tenha o seu próprio medicamento em casa, se assim for usado. Porque se nós já começamos o tratamento de uma forma errônea, a chance dele ter o sucesso, mais uma vez, que é perder peso, tratar a obesidade e aumentar a sua expectativa de vida e diminuir complicações, elas vão ser minimizadas. Quanto aos eventos adversos mais comuns, o gastrointestinal, pela ação que eu disse lá, é o mais comum, né? Vômitos, náuseas, empachamento, estufamento. O risco de pancreatite nos primeiros medicamentos era maior do que hoje, em torno de 1%. Hoje, a gente já sabe que os novos medicamentos é semelhante entre os que usaram e os que não usaram. Eu tenho que tomar cuidado em algumas pessoas. Por exemplo, pessoas com história de câncer medular da tireoide, é um câncer raro da tireoide. Então, eu gosto de falar isso com cuidado, né? Porque você tratou um câncer de tireoide que não pode usar. Um câncer da tireoide específico, ele é contraindicado. Gestantes é contraindicado. Tentantes, então nos 2 meses antes ali, idealmente, a gente tem que suspender. Se eu vou fazer um procedimento com sedação, eu tenho que suspender. Não são todos esses medicamentos que podem ser usados em adolescentes e crianças. Um deles pode ser usado entre 6 e 12 anos, outro a partir de 12 anos. O lançamento recente de tirzepatida ainda não é autorizado para crianças e adolescentes. Então, isso tem que ser destacado. Alguns pacientes com pancreatite, que já tiveram pancreatite, recomenda-se avaliar mais criteriosamente. Então, os eventos adversos mais comuns são do trato gastrointestinal. Por isso, acompanhamento profissional. Perfeito, está esclarecido. Gente, nosso Muito tempo bom. acabou, que tristeza! Mas é muito isso, assim, rápido. fiquei muito feliz com essa conversa. Uma pergunta assim, de 1 segundo, tem previsão do SUS, esse medicamento? Não temos previsão do SUS. O impacto orçamentário é muito acentuado até o momento. Não vamos pensar no SUS como um inimigo, que o SUS é ruim em todos os aspectos. Precisamos evoluir, mas estamos evoluindo. Mas o impacto orçamentário ainda é grande, as consultas estão em andamento. Tá esclarecido. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de vocês e por esclarecerem tantas questões aqui. Foi Foi um ótimo. prazer. Muito bom.
Ó, e fica a reflexão para você que tá aí. Saúde não se resume a um número na balança, é sobre escolhas, cuidado e respeito com o seu corpo. Que essa conversa te ajude a pensar com mais carinho nas suas decisões e no cuidado com a sua saúde. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições, é só procurar por @tvhorizonte.oficial. E no Instagram você participa das nossas enquetes e interage com o nosso conteúdo lá no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia, nos vemos no próximo programa.